Imagine ser colocada diante de uma decisão que desafia sua razão, onde tudo o que você conhece, sua casa, sua cidade, seu conforto, precisa ser deixado para trás, com a única instrução de seguir em frente, sem olhar para trás. E se, no momento da prova, você ceder à tentação e voltar os olhos para o passado? O que acontece quando desobedecemos a palavra de Deus e deixamos de confiar em sua direção? Hoje, vamos falar de uma história bíblica que nos ensina lições profundas sobre a obediência, a tentação e as consequências eternas de nossas escolhas. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Bíblicas Animadas. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Hoje, trago uma história poderosa, uma história de uma mulher que, ao se apegar ao passado, perdeu a chance de um futuro abençoado. Você já parou para pensar no impacto que uma escolha pode ter em sua vida? A esposa de Ló, uma mulher que por um instante de fraqueza, olhou para trás e pagou um preço eterno. Hoje, vamos mergulhar na narrativa de A Esposa de Ló, a mulher que virou estátua de sal. Este é um tema que, apesar de ser uma história antiga, ressoa profundamente em nossos dias. Como podemos aprender com essa tragédia? O que a palavra de Deus nos ensina sobre a importância de seguir em frente e confiar plenamente no seu plano? Fique comigo até o final, porque hoje revelaremos verdades surpreendentes sobre essa história, e a última revelação será a mais poderosa de todas. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no canal Histórias Bíblicas Animadas, aproveite este momento para se inscrever, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Vamos agora aprofundar nossa compreensão sobre o que aconteceu com ela e como sua história pode impactar as nossas vidas. O chamado e a promessa divina. Imagine o seguinte cenário. Deus, em sua infinita sabedoria e graça, chega até Ló e sua família para lhes oferecer uma chance de salvação. A cidade de Sodoma estava prestes a ser destruída, mas o Senhor, em sua misericórdia, dá a Ló a oportunidade de escapar, desde que ele e sua família não olhassem para trás. Eles foram instruídos a fugir para as montanhas e não olhar para trás, pois aquele olhar implicava desobediência, e a desobediência traria consequências trágicas. Ló e sua família, apesar de estarem sendo salvos, receberam uma instrução clara e urgente de não se voltarem para o passado. A cidade, com seus pecados e corrupção, já estava condenada, e qualquer tentativa de reter algo do velho mundo significaria perder a chance de redenção. Contudo, a esposa de Ló não conseguiu resistir. Quando o fogo e a enxofre começaram a cair sobre Sodoma, ela olhou para trás, atraída por tudo o que deixaram. Em um instante, ela foi transformada em uma estátua de sal, um triste lembrete de que olhar para o passado pode impedir nosso progresso espiritual. A destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram cidades conhecidas por sua maldade extrema. O pecado estava presente em todas as esferas da vida, e os habitantes dessas cidades tinham se afastado completamente de Deus. Deus, em sua justiça, decidiu destruir aquelas cidades para purificar a terra e punir os ímpios por sua imoralidade. Ló, apesar de viver entre eles, havia encontrado graça diante de Deus e foi resgatado. Quando os anjos avisaram Ló da destruição iminente, ele hesitou, preocupado com sua família, mas foi instado a sair rapidamente. A urgência da situação ficou clara. O Senhor estava dando uma última chance para Ló escapar. À medida que Ló e sua família fugiam da destruição, Deus advertiu para não olharem para trás. O ato de olhar para trás não era apenas um reflexo de curiosidade, mas uma falta de confiança na providência de Deus. Infelizmente, a esposa de Ló não compreendeu o perigo dessa advertência. Ela, atraída pelo passado,
e pelo que deixava para trás. Desobedeceu à ordem divina e foi transformada em uma estátua de sal, um símbolo de desobediência e apego ao pecado. A decisão de olhar para trás. A esposa de Ló tomou uma decisão fatal ao olhar para trás. O ato de olhar para trás não era apenas uma curiosidade passageira, mas uma expressão de seu coração, ainda ligado ao que estava sendo destruído. Ela hesitou em seguir completamente a vontade de Deus. Seu olhar para o passado representou a resistência à libertação divina, e foi isso que a fez pagar o preço mais alto. O que a levou a olhar para trás talvez fosse o apego às coisas materiais, a vida confortável que ela havia construído em Sodoma, ou talvez fosse o desejo de reviver um passado que já estava condenado. Seja qual for o motivo, ela fez a escolha errada. Esse simples gesto de desobediência causou uma transformação irreversível. A tragédia de sua vida é uma lição para todos nós. Muitas vezes, Deus nos pede para avançarmos, para deixar o que passou para trás e confiar no seu plano para o futuro. No entanto, o apego ao passado pode ser uma tentação forte e, se cedermos, podemos perder tudo o que Deus tem preparado para nós. A lição de fé e obediência. A história da esposa de Ló nos ensina uma lição crucial. A obediência a Deus exige confiança plena em sua direção. Deus sabia o que era melhor para a família de Ló e por isso deu instruções claras sobre como escapar da destruição. Não olhar para trás não era apenas uma questão de desobediência, mas de confiar que Deus sabia o que estava fazendo. Quando Deus nos chama a seguir em frente, é porque Ele tem algo melhor à nossa frente. Olhar para trás, seja em busca de coisas materiais ou de uma vida passada que já não nos serve mais, é uma forma de desconfiança nas promessas de Deus. A esposa de Ló falhou em compreender isso. Ela ainda estava presa ao passado, à segurança do que conhecia, e não estava disposta a seguir a liderança de Deus para o futuro. A obediência plena é uma marca daqueles que confiam em Deus. Quando Ele nos chama para avançar, devemos confiar que Ele nos guiará para o que é melhor. Deus não nos pede para abandonar o passado porque Ele quer nos privar de algo, mas porque Ele tem algo infinitamente melhor reservado para nós. A história da esposa de Ló deve ser um lembrete de que devemos manter os olhos fixos em Deus e nas promessas que Ele tem para nós. O peso da perda de Ló. Após a tragédia, Ló, com o coração pesado e a mente atormentada pela dor, olhou para trás e viu o que acontecera com sua ex-esposa. Ele não podia mudar a mera escolha dela, mas o peso da perda foi inegável. Não apenas a perda de uma pessoa querida, mas também a perda de uma chance de ver o futuro de forma plena, sem as amarras do passado. A experiência de Ló é dolorosa, mas também é um convite para refletirmos sobre nossas próprias escolhas. Quantos de nós temos sido tentados a olhar para trás, para nos apegar ao que deixamos para trás? A história de Ló e sua esposa não é apenas um lembrete da tragédia de desobedecer, mas também do custo emocional e espiritual que as escolhas erradas podem ter. Ló, apesar da dor, precisou seguir em frente. Ele tinha filhos para cuidar, uma nova vida pela frente e, acima de tudo, o mandamento de Deus para seguir em frente. A história de Ló nos desafia a seguir em frente, mesmo quando enfrentamos perdas, porque Deus tem um plano maior para nós, mesmo nos momentos de sofrimento. O perigo de olhar para trás. A história da mulher de Ló é um poderoso aviso para todos nós. O apego ao passado, seja em relação a bens materiais, relacionamentos ou hábitos antigos, pode nos impedir de alcançar o que Deus tem para nós. Deus nos chama para uma vida nova, para um novo futuro, e é fundamental que não permitamos que o passado tenha mais poder sobre nós. Olhar para trás pode ser uma tentação forte. O mundo nos atrai com suas ofertas e promessas, e muitas vezes somos tentados a voltar para aquilo que já conhecemos. A esposa de Ló não conseguiu resistir a essa tentação
Ela desejava o que estava sendo destruído, e ao fazer isso, perdeu a chance de viver a salvação oferecida por Deus. Devemos aprender com ela a importância de olhar para o futuro com fé e confiança. Quando Deus nos diz para seguir em frente, Ele já preparou o caminho. Não devemos permitir que os medos ou a nostalgia nos impeçam de avançar. A obediência a Deus é a chave para um futuro de bênçãos e vitória. Não olhe para trás. A história da mulher de Ló é um alerta sobre o perigo de olhar para trás. A desobediência dela resultou em uma consequência irreversível, e essa lição permanece válida para todos nós. Deus nos chama a seguir em frente, a confiar em sua direção e a não nos apegarmos ao passado. O olhar para trás não é apenas uma curiosidade momentânea, mas uma atitude de desconfiança nas promessas de Deus. Devemos aprender a deixar para trás o que nos prende ao pecado, às falhas e ao passado. Deus tem algo novo e melhor para nós, e é somente ao avançarmos em fé e obediência que podemos experimentar suas bênçãos. A esposa de Ló não conseguiu entender isso, mas nós podemos. Portanto, se você tem olhado para trás, seja no passado ou em coisas que já não servem mais, é hora de seguir em frente. Deus tem um futuro glorioso para você. Confie nele, obedeça à sua palavra e siga em frente, sem olhar para trás. O melhor está à sua frente. Se você deseja dar esse passo de fé, ore comigo agora. Senhor, ajuda-me a confiar em Ti e a não olhar para trás. Quero seguir o Teu caminho e viver as Tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração ou se sentiu tocado por essa mensagem, peço que comente abaixo. Inscreva-se no canal Histórias Bíblicas Animadas, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. E se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, o momento de tomá-lo é agora. Não deixe para depois. Procure uma igreja perto de sua casa, onde você pode crescer na fé e fazer parte de uma família cristã. Que Deus te abençoe e que você tenha uma caminhada firme e constante em sua direção. Até o próximo vídeo.